favorecer o avanço do reino. Então que vocês se sintam amados nessa casa. Queridos, eu quero trazer uma palavra, uma ministração essa noite. Se nós pudermos aí, a casa está um pouco cheia, os adolescentes estão sentados. Se vocês quiserem ficar à vontade, tem as laterais aqui do altar, pode sentar em cima do tapete, onde você se sentir bem. Só vamos nos conectarmos com aquilo que o Senhor vai falar. Eu acho que é o mais importante, é nós estarmos conectados. Eu tenho falado muito isso, porque a distração, ela é uma estratégia do inimigo. Todas as vezes que ele nos distrai, estrategicamente ele nos confunde. E a confusão não glorifica a Deus. Quantos lembram daquele... Tinha um mágico no Fantástico, como é que era? O Mr. M? Mr. M? Você lembra que ele fazia uma mágica, depois ele mostrava o truque, aquilo que ele fazia? Quem lembra disso? Quem já assistiu o Mr. M? Glória a Deus, vocês não estavam no culto naquele domingo, né? Descobri, vamos anotar depois. Gente, o que ele fazia? Ele chamava a tua atenção, ele distraía o teu olhar e a tua atenção para algo, enquanto que ele fazia o truque com a outra mão. Essa é uma estratégia do ilusionismo. Ele pega e distrai você para um ponto, para enquanto você está distraído num ponto, ele está fazendo, escondendo, fazendo algo no outro, para que você não tenha a percepção do que está acontecendo. Então essa noite eu quero declarar muita sobriedade, que a gente possa estar focado naquilo que Deus está falando. Gostaria de pedir para qualquer um essa noite, se você quiser tomar água, está ali os nossos obreiros da casa, está o Ronei, está o André, a Alessandra, está o Cris, está o pastor Ayrton aqui. Se você quiser tomar água, levanta a tua mão, e o sinal de mão levantada é água para beber, amém? Eles vão levar água até você, pode ser? Estamos juntos? Então ele vai levar água, levantou a mão, quer água. Daí xixi não tem como, né, irmão? Porque não vai levar você até lá. Mas a água dá certo. Mas é só para a gente não promover um ambiente de distração. Podemos focar em nome de Jesus. Agora põe a mão assim no teu coração, põe a mão assim, fecha seus olhos. Papai, eu quero ser um canal de bênção essa noite para cada um que tem a disposição de vir até aqui, Senhor. Quero honrar cada vida que saiu da sua casa, dispôs recurso para estar aqui hoje, Senhor. Eu quero ser, Senhor, essa noite um instrumento, Senhor, que não fala a partir do meu coração, mas que fala a partir do teu coração. Senhor, eu estou aqui como servo de todos, eu estou com a bandeja na mão, meu compromisso é servir a tua igreja, Senhor, servir a tua noiva. E eu me sinto aqui, Senhor, com muito temor e tremor diante da tua presença por tal responsabilidade. Guarda os nossos corações para que a semente da tua palavra possa cair, que ela possa produzir, gerar frutos, ó Pai, e transformar vidas. A minha oração, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, impulsionados, encorajados, ativados, Senhor, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu venho falando desde o culto da virada, faz uns 45 dias mais ou menos que Deus vem falando comigo sobre a vida de José. Eu acredito que o ano 2022 nós vamos olhar muito para a vida de José, vai ser uma referência de movimentação para esse ano. E o que eu vou falar aqui para vocês é algo que eu já tenho comunicado para minha casa, para minha esposa, para as pessoas que estão perto de mim. Eu não montei nada hoje. Hoje eu organizei. Mas o que eu vou falar aqui são coisas que o Senhor vem comunicando ao meu coração. E já faz aí aproximadamente uns 40 dias. Porque eu entendo que Deus está apontando algo para mim e para você. E andar no cenário de Deus é tão necessário nesses dias para que o que Deus falou ao teu respeito se torne uma realidade. Porque como eu já disse aqui, quantos tem promessa de Deus na sua vida que dá um sinal assim com a sua mão? Quero ver. Só quem tem promessa de Deus, faz assim com a sua mão. Aí, ó. Esse ano, os próximos anos, são 7 anos daqui para frente, para fechar essa década, até 2029. E eu acredito que esse ano é um ano, essa próxima década é para a gente viver a realidade da promessa de Deus. O que está dizendo, pastor? Tudo que Deus te prometeu, essa próxima década é uma década de você viver aquilo que Deus falou. Não é só um tempo de profetizar algo futuro, é um tempo de viver o que Deus falou. Agora entenda uma coisa:
sempre que Deus está falando algo para mim e para você, o cenário e a circunstância sempre parece contrário àquilo que Deus falou, sim ou não? Deus diz para você, você vai prosperar, e parece que as portas se fecham. Não sei se é só lá contigo, mas isso às vezes acontece comigo. Deus fala para você agora, o teu casamento é uma bênção, teu marido acorda atravessado, tua esposa acorda olhando para o norte, para o sul, para lá, para cá, parece que não comunica. Por quê? Porque na verdade, o que Deus está falando para você tem a ver com o lugar aonde Ele quer que você chegue, e para você chegar lá vai depender da tua persistência para percorrer o caminho até lá. Então quando as coisas travam, não é que o que Deus falou não é verdade, é o que Deus está falando, é para você firmar na palavra. Deus falou, então independente de como está a circunstância, eu acredito que eu vou chegar nesse cenário. Quem entendeu diz amém. Então quando Deus fala algo para você e as coisas parecem o contrário, porque Jesus disse para os discípulos, entram no barco e atravessam para a outra margem, para o outro lado. O que acontece, irmão? Uma tempestade. E a impressão que os discípulos têm é que o barco vai afundar. A impressão que os discípulos têm é que eles vão morrer. Só que Jesus vem no meio da tempestade, porque a palavra de destino, pega essa aqui no teu coração, a palavra de destino que Deus te apontou, Ele sustenta você para chegar até lá. A palavra de destino, de promessa que Deus te deu, se você está indo na direção que Ele falou, fique tranquilo, circunstâncias contrárias vão acontecer, mas não é para te parar, mas é para te impulsionar. Deus está construindo um milagre. Levanta a tua mão comigo assim que eu quero declarar uma palavra. O que você está vivendo, o que está acontecendo na tua vida, é Deus construindo um milagre para você contar, para você testemunhar. Por quê? Porque a tua vida, diz assim comigo, a minha vida é um milagre. E por eu ser um milagre, eu vou gerar um milagre. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Agora, pastor, por que você fala sobre José para 2022? Eu falo sobre José porque José teve algumas movimentações pontuais. E quem trouxe papel e caneta, anota. Quem não trouxe, assiste novamente, que nós estamos chique agora. Nós estamos transmitindo, vai ficar gravado lá no YouTube. Mas anota, por quê? Porque isso é um norte, é um caminho para você percorrer nesse ano 2022. Você vai perceber que José passou por 4 casas. Ele passou pela casa do pai, ele passou pela casa de Potifar, ele passou pela casa do cárcere e ele passou pela casa de Faraó. Agora perceba que em todas as casas que ele passou, houve no seu coração um posicionamento e uma atitude que fez com que ele avançasse. Irmãos, escute uma coisa que eu vou te falar. Não adianta eu ter uma promessa de Deus e eu não estar avançando para a promessa de Deus. Não adianta Deus apontar para mim um caminho, Deus apontar para mim algo e eu estar indo na contramão do que Deus está apontando. Por quê, pastor Juan? Porque se você estiver indo na contramão, você não pode esperar nada de Deus. Porque só o caminho que Deus aponta é o caminho que Deus sustenta. Agora, se você quiser pegar atalhos, quiser pegar caminhos diferentes, você até pode ir, mas você vai ter que sustentar esses caminhos. E isso que é pesado, irmão. Sabe por quê? Porque chega uma hora que a gente cansa. Andar na contramão da vontade de Deus cansa. Traz fadiga. Tem muita gente cansado fazendo a obra de Deus, mas porque não está fazendo aquilo que Deus pediu para fazer. Tem muita gente frustrado fazendo coisas para Deus, mas que não foi Deus que pediu para fazer. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Obrigado, lindão. Irmãos, a oferta deu R$3.010,15. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Pega aqui, ó. Senhor, esse homem é um solo fértil. E eu quero declarar em nome de Jesus, essa semente lançada sobre a vida dele vai gerar frutos para muitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Então nós precisamos entender que a questão do avanço de Deus para o propósito de Deus foi determinado pelo posicionamento de José. Repete-se comigo: o meu posicionamento determina o meu avanço. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Olha o que diz. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Eu vou repetir. E contava ao pai a má fama deles. Irmãos, perceba uma coisa aqui na vida de José. José, com 17 anos, exercia a profissão do seu pai, porque Jacó também era pastor de ovelhas. E a escritura vai dizer que com 17 anos ele deu continuidade naquilo que o pai estava fazendo, porque Deus é um Deus de continuidade. Agora perceba que com 17 anos ele já exercia uma função diante da sua casa, que fez com que aquilo que ele estava fazendo abrisse um portal de revelação, uma porta de revelação para a sua vida. Olha o que a escritura vai dizer: que ele trazia para o seu pai a má fama dos seus irmãos. E no original não é uma fama do que as pessoas estavam fazendo, mas era uma fama daquilo que que as pessoas falavam, mas uma má fama daquilo que eles estavam praticando diante daquilo que os seus pais determinaram eles para fazer. Agora olha aqui para mim, irmão, uma situação muito importante para você entender, uma chave para você. José, quando ele trazia para o seu pai a má fama, aquilo que os seus irmãos estavam fazendo de errado, ele não era um X9. Ele não estava entregando os seus irmãos, porque algumas pessoas falaram. Mas o ministério vai fazer maquita e furadeira? Ah, glória a Deus. Já o Reino em Reforma, nós ganhamos uma maquita e uma furadeira já para a gente poder começar. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí, vai interrompendo. Glória a Deus. Aleluia. Se é para vir isso aí, Jesus, pode interromper. Irmãos, observa uma coisa: que José não era um X9, não era alguém que estava entregando os seus irmãos. José tinha um posicionamento aonde ele não era complacente, ele não estava em concordância com o erro dos seus irmãos. Por quê, pastor? Porque ele honrava a autoridade da sua casa, que era o seu pai. Fala comigo assim: ele honrava a sua autoridade. Perceba que ele via os irmãos errando, fazendo errado, mesmo cuidando de algum dos filhos do seu pai, ele trazia essa notícia para o pai, e isso começou a criar no coração dos seus irmãos uma revolta contra ele. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: quem honra, caminha em honra, sempre vai criar um desconforto em quem caminha na desonra. Quem caminha em honra sempre vai criar um desconforto em quem caminha na desonra, porque ele não estava sendo um X9 para os seus irmãos, aquele que estava entregando um dedo duro, não. Ele estava administrando as coisas do seu pai como deveriam ser feitas. Perceba, irmãos, ele não era só cuidar do rebanho, era uma profissão. Então o que ele estava fazendo para o seu pai estava de acordo com o seu caráter de honra. Ele estava cuidando dos negócios do seu pai. E ele trouxe relatório para a autoridade e não foi complacente com os seus irmãos naquilo que estava acontecendo. Olha para mim, irmãos. Olha aqui para mim. O ano 2022 é um ano de você entender uma coisa, irmãos. Se você vê o erro,
se você vê o pecado, se você vê a iniquidade, se você vê a murmuração, se você vê a contenda, se você vê esse cenário acontecendo e você não estabeleceu um princípio de honra de acordo com a autoridade, você está sendo complacente. Você é como aquele que mata uma pessoa, a outra viu, mas não denunciou. O que ele é? Cúmplice. Então esse ano é um ano de estabelecer honra, aonde aquilo que você carrega, a palavra que Deus tem liberado sobre a tua vida, porque o que José tinha, uma missão, e ele agiu de acordo com a missão de Deus para a sua vida, e por ele agir de acordo com isso, olha o que vai dizer Gênesis 37:3, olha ali, lê comigo. 37:5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo. Deixa eu ver aqui. Passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E os odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Irmãos, perceba uma coisa: a honra estabeleceu sobre a vida dele a revelação. Porque quem caminha no princípio da honra, Deus estabelece sobre ele um princípio de revelação. Abriu-se diante dele uma visão de futuro, de destino. Porque todas as vezes que você estabelece honra à autoridade que Deus estabeleceu sobre você, teu pai, tua mãe, teu patrão, qualquer honra, qualquer autoridade que está sobre você, se você honrar, Deus vai estabelecer sobre a tua vida um princípio de revelação. Agora, todas as vezes que há desonra, desobediência, todas as vezes que você vai na contramão disso, sabe o que vai acontecer? As coisas que o Senhor tem estabelecido sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, elas vão ficar fechadas, elas vão ficar travadas, elas não vão fluir. Uma esposa que não honra o marido, marido que não honra a esposa, filhos que não honra pai, pai que não honra filho. Sabe o que acontece? É um cenário de céu fechado. É um cenário onde a revelação de Deus não flui. Então ele anda na revelação do outro, mas ele não consegue andar na revelação de Deus para a sua vida. Por quê, pastor? Porque há desonra. Agora a honra estabelece um cenário de revelação. Irmãos, e escute o que eu vou te falar aqui, ó. Ele não temeu aos homens, mas ele permaneceu no propósito. Como assim, pastor? Ele sabia que ele contando para os seus pais, ele sabia que ele falando aquilo que ele estava falando sobre o seu sonho, ele ia ser perseguido pelos seus irmãos, mas não temendo aos seus irmãos, mas andando no propósito de Deus, ele permaneceu. Irmãos, esse é o ano que você vai decidir. Você quer andar pelo propósito ou você quer ganhar o favor dos homens? Você quer ter o favor de Deus ou você quer ter o favor dos homens? Que muitas vezes para ter o favor de Deus na tua vida, você vai ter que dizer não para alguns. Você vai ter que olhar para alguns e você vai dizer assim, ó, cara, é o seguinte, você quer andar comigo? Eu quero andar contigo, mas você quer andar comigo? Eu quero. Então para andar comigo você tem que parar de fazer isso. Para andar comigo você tem que mudar essa atitude. Ah, pastor, mas Deus me chamou para ser luz. Concordo. Deus te chamou para ser luz no meio das trevas, correto? Só que você é colocado entre as trevas para iluminar. Então se aonde você está, você não está iluminando, então, meu querido, você não está cumprindo o propósito de Deus. Então se com quem você está andando não está se deixando ser iluminado, então é melhor você andar com quem está querendo ir para o mesmo lugar, carregar a mesma coisa que você carrega. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Ele não temeu aos homens e nem foi complacente com isso, mesmo sabendo que isso ia lhe custar muitas coisas.
mesmo sabendo que isso ia custar para ele muitas coisas, que você vai ver agora no próximo passo. José pagou um alto preço por causa disso, mas precisamos entender que quando promovemos honra, Deus nos respalda. Irmãos, olha aqui para mim. Quando você promove a honra, ainda que a honra te estabeleça perseguição, Deus vai te respaldar. Deus vai guardar você, Deus vai guardar a tua vida, Deus não vai deixar. Mas eles queriam matar José, mas por José ser respaldado por Deus, Deus não permitiu eles matar ele. Então, irmãos, escute uma coisa, não importa se o teu posicionamento, aonde você está, vai gerar conflito e perseguição. O que importa é que você está diante da vontade de Deus, e na vontade de Deus é Deus que te sustenta. Na vontade de Deus é Deus que te promove. Você não precisa fazer nada para ninguém fora da vontade de Deus para ser promovido. Por quê, pastor? Porque o Deus que te apontou um destino vai te levar até esse lugar, queira os homens ou não queira. Queira os homens ou não queira, eu não mudo a minha essência e nem contamino ela, porque eu quero me favorecer. Não, eu vou permanecer fiel à tua palavra, Senhor. Eu vou permanecer debaixo da tua palavra. Mas pastor, vai dar problema, pastor, vai cair o rendimento, pastor, vai acontecer, eles não vão querer mais me ver. Não importa. Ei, escute uma coisa, um dia Deus vai colocar você diante dele no cenário do propósito, e eles vão dizer assim, tem comida para me dar? Tem comida para me dar? Pode me ajudar? Ei, querido, não temas. Não temas. Quem anda no propósito vai chegar até onde Deus decide que você chega. Quem anda na vontade de Deus fica tranquilo. Por isso que eu acredito que as circunstâncias elas podem não ser as mais favoráveis diante dos meus olhos, mas Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Fique tranquilo. Você parece não estar muito legal as coisas. Parece. Mas fique tranquilo. Se você está na rota de Deus, se você está na rota da palavra de Deus para a tua vida, fica tranquilo. Deus está cuidando de todas as coisas para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem assim, diz amém. E é nesse contexto de honra que Deus desata o profético na vida de José. Irmãos, você quer viver o profético de Deus? Você quer viver a profecia, a palavra de Deus para a tua vida? Quantos querem aqui? Deixa eu ver quantos querem. Então promova um ambiente de honra, que Deus vai desatar o profético na tua vida. Deus vai desatar tudo na tua... Ei, irmãos, escute uma coisa que eu vou te falar. A honra não é de lá para cá, a honra é daqui para lá. Eu não espero os outros me honrar, antes eu honro as pessoas, independente do que elas vão fazer para mim. Vou falar de novo para você entender. Honrar, irmãos, é atribuir valor, é dar a cada um que merece no seu devido lugar. Então eu vou honrar o Josué, independente se o Josué vai me honrar sim ou não. Eu vou honrar a minha esposa, independente se a minha esposa vai me honrar. Porque honra não é porque ela vai me dar honra, é porque eu sou. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu carrego uma palavra, então ela merece a minha honra. Mas pastor, ela fez isso, não importa, eu vou honrar. Porque honra não tem a ver com a atitude dela, tem a ver com a minha. Porque quem promove um ambiente de honra, Deus promove a sua providência na tua vida. Deus cuida de tudo. Irmãos, quer andar no profético? Quem quer diz sim. Anda em honra. Quer andar? Quer que Deus desate diante de você o seu destino? Quem quer diz sim. Anda em honra. Quer ver o que Deus tem preparado para você? Aonde Deus quer te levar? O que Deus tem para a tua empresa? O que Deus tem para o teu casamento? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que me impulsiona e me inspira, é saber aonde eu vou chegar. Pastor, mas tu está longe de onde Deus quer te levar. Não é a distância que eu estou. Porque se Deus quiser, Deus acelera tudo para que eu chegue no tempo. O negócio é eu estar dentro do propósito. Que o tempo que vai acontecer, é o tempo de Deus.
Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não viu o que Deus tem preparado para você, se diante dos teus olhos não viu o que Deus tem preparado para a tua casa, para o teu ministério, se não desatou ainda na tua vida, eu declaro 2022, Deus vai mostrar para você o que Ele tem para a tua casa, o que Ele tem para os teus filhos, o que Ele tem para o teu casamento, o que Ele tem para a tua... Eu declaro em nome de Jesus, que você vai enxergar, e você vai dizer, uau, cara. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se Você crê que Ele é um Deus de aliança? Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Essa é a palavra. Deus é um Deus de aliança, irmão. Deus é o maior interessado que você chegue no lugar que Ele tem para você. Eu falei já algumas vezes aqui, mas tem alguns visitantes. Eu vou falar para os visitantes. Eu lembro 13 anos, calça verde social, camisa laranja de manga curta, cintinha, aquela cinta marronzinha, chinelo de dedo, descendo o morro da Antena do Beco Araranguá e indo para a sede do setor. Quando eu cheguei lá, sentei no meio de todo mundo. Eu sempre fui canela quente, pé de fogo, língua de maçarico, tocha humana. Eu lá no meio de todo mundo, 13 aninhos, chinelinho de dedo. De repente alguém desce lá embaixo, pega a minha mão, me leva em cima do altar, pegou e falou assim, olha para frente. Eu olhei. Ele disse, eu vou colocar diante de ti muitas pessoas. Eu vou colocar diante de ti uma igreja com muitas pessoas. Irmãos, aquela palavra que eu recebi naquele dia, chinelinho de 13 anos. Irmão, eu tinha uma cintura que dá minha canela. Hoje, glória a Deus, aleluia, Deus vai fazer uma obra. Mas dava a minha canela lá daquele jeitinho. Só que eu criei tanto naquela palavra que hoje eu estou diante de muitas pessoas, porque o lugar que Deus aponta é o lugar que Deus te conduz. Se Deus te prometeu, se Deus falou, se você está na rota da promessa, não importa a circunstância que você está vivendo, aqui e agora, Deus vai te levar para onde Ele deseja que você chega. Se você crê nisso, irmão, libere o glória a Deus aí. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus que promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Agora, preste atenção que o posicionamento que José teve na movimentação da casa do seu pai
criou nos seus irmãos inveja, ódio, raiva, a ponto de quando eles estavam apacentando as ovelhas do seu pai disse: vai lá ver onde eles estão. E quando José está indo para lá, a escritura diz que de longe os seus irmãos vendo, eles disseram assim: ó, vamos matar esse sonhador, vamos acabar com o sonho deles. Tem várias cisternas nesse deserto, vamos lançar ele aqui dentro. E aí quando José está chegando diante dos seus irmãos pegam ele e jogam ele dentro da cisterna. Eu acredito que a imagem que o David escolheu aqui é ele caindo dentro da cisterna. Olha que cara sofrida, meu Deus. Mas Jesus é bom. Circunstâncias que cooperam para o propósito. Ele cai dentro daquela cisterna e eles ficam tramando como vão matar, o que vão fazer enquanto ele está lá dentro. Só que, irmão, existe uma vantagem dentro de uma cisterna, dentro de uma cova. Pastor, existe uma vantagem? Existe. Se você olhar para um lado, você vai ver terra. Se você olhar para frente, você vai ver terra. Se você olhar para tudo quanto é lado, você vê terra. Mas se você olhar para o alto, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Existe uma vantagem de Deus te colocar nesse lugar. Por quê, pastor? Porque quando você está nesse lugar, você ajusta o teu foco, você olha para Ele. Senhor, lembra do sonho. Lembra daquele sonho das estrelas, da lua, do sol, dos feios. Lembra, Senhor? Lembra. Pai, olha onde eu estou, Pai. Fica tranquilo. Amanhã pela manhã eu já marquei uma carruagem para passar aqui na frente. Os teus irmãos vão te vender como escravo. Tu vai parar na casa de um cara chamado Potifar. Fica tranquilo. Sabe o que acontece? Eles vendem ele como escravo. Ele vai parar na casa de Potifar. Abra comigo Gênesis 39. Abra Gênesis 39 comigo. Versículo 2 e 4. Olha o que diz: e o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Deus estava trabalhando com José e em favor de José. Olha para mim, quando você está na rota de Deus, a circunstância pode não ser a melhor, mas Deus vai trabalhar com você em favor de você. Sabe por quê, irmão? Porque uma coisa é certa: quando você decide ficar na vontade do Pai, quando você decide obedecer o Pai, vai te custar algumas coisas. Você vai perder a comodidade da casa de Jacó, você vai perder algumas coisas, mas você vai ganhar outras. Sabe o que gerou, irmãos? A transição de José da casa do seu pai Jacó para a casa de Potifar deixou ele maduro a ponto de administrar toda a casa de Potifar. Porque Deus precisa nos mover de alguns lugares de comodismo para que então a gente possa amadurecer. Porque o amadurecimento vai levar você para o cumprimento da vontade de Deus na tua vida. Quem me entendeu diz amém. Administrava com fidelidade. Ele teve um caráter fiel e de honra. Irmãos, a mulher de Potifar, por algum tempo, estava olhando José e cobiçando José. Porém, Potifar deu para José a administração de tudo da casa, menos da esposa. Então, quando a esposa chega para José, o que José faz, irmão? Quem lê a Bíblia aí responde para mim. Ele foge. E ele diz para ela o seguinte: o meu senhor me deixou responsável por toda a casa, mas você não. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que quando você está na rota de Deus, nós precisamos conhecer os limites de Deus. Repete comigo assim, ó: existe um limite. Sabe, irmão, enquanto ele estava administrando, Deus estava favorecendo, mas quando chegou alguém que quis que ele ultrapassasse o limite, o que ele fez? Ele recuou, ele fugiu.
E mais uma vez isso lhe custou muito. E mais uma vez ele teve um alto preço. Eu quero falar uma palavra para você e uma chave. Não ultrapasse os limites. Não ultrapasse os limites. Lembra de Adão e Eva no jardim? Deus disse aqui, ó, olha para tudo aqui, ó. Só dessa árvore, Deus colocou um limite para eles. E quando eles passaram do limite, eles perderam não só a oportunidade de estar naquele lugar, como eles perderam a oportunidade da autoridade que eles tinham sobre tudo. Então deixa eu falar uma coisa para você, toda vez que você quebra limites, você perde autoridade. Todas as vezes que você quebra um limite, você perde a autoridade. E José disse, não, eu posso perder a casa, mas eu não perco a autoridade. Eu posso perder o lugar, mas eu não perco a autoridade que Deus me deu. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Não negocie a autoridade que Deus te deu, nem que alguém deseje que você quebre alguns limites. Não negocie, irmãos. Sabe qual é o maior problema da nossa geração? Que negocia valores e princípios por comodismo, por status, por oportunidades. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você pode até acessar alguns lugares, porque quebrou os princípios, mas o que faz você permanecer em lugares são os princípios. Então se você deixou os princípios para entrar nesse lugar, tem data de validade marcada. Porque eu falei um dia aqui ministrando nesse altar, o dom pode te promover, mas só o fruto faz você permanecer. O dom pode promover você, olha lá, que mulher cheia, que homem cheio do Espírito Santo, ele profetiza, ele fala, amém. Mas o que vai fazer você permanecer em alguns lugares não é o dom, é o fruto do Espírito na tua vida. Porque o caráter refinado pelo Espírito faz você acessar lugares que o dom não faz você permanecer. Quem me entendeu diz amém? Então, irmãos, não quebre os teus limites. Quando não se respeita os limites, vira bagunça. A casa se torna casa de confusão. Fala comigo assim, casa de confusão. Quando o filho não respeita os limites do pai e ele sobrepõe o pai, vira uma casa de confusão. Porque o pai que era para ter autoridade, perde a autoridade, porque permitiu o filho quebrar limites. Uma casa onde tu não sabe quem é a autoridade, tem confusão, irmão, porque todo mundo quer mandar. Se tem uma coisa que o ser humano gosta, é essa palavra, liderar, mandar. O ser humano ama isso, irmão. Só que se ele não entender a hierarquia, se ele não entender a ordem da casa, o que vai acontecer? Vai virar bagunça. E se tem uma coisa que nós devemos fugir nesse ano 2022, é da casa de confusão. Toda casa que se estabelece confusão, foge dela, irmão. Por quê, pastor? Porque com certeza, Deus só te permite acessar uma casa de confusão por duas coisas. Ou para você declarar a quebra dessa confusão, ou para você estabelecer a palavra de Deus a ponto de curar as pessoas que estão ali dentro. Quantos lembram da Torre de Babel? Estava tudo certo, todo mundo falando a mesma linguagem, mas tinha uma confusão. Por que tinha confusão, pastor? Porque eles estavam estabelecendo um propósito que não era de Deus, era o seu próprio propósito. Aí o que Deus fez? Muda a língua de todo mundo. Todo mundo agora não se entende mais. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, ninguém está se entendendo mais. Por quê? Porque num lugar onde não se estabelece o propósito, se gera confusão. Mas eu declaro em nome de Jesus que nós vamos andar esse ano em casas de bênção, em casas de prosperidade, em casas de verdade, em casa de vida, não em casas de confusão. Você crê nisso em nome de Jesus? Você pode dizer amém? Agora perceba que o posicionamento dele levou ele para onde? Para a prisão, a casa do cárcere. Gênesis 39, 21. Olha o que diz, 39, 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José
de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que ali se sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Irmão, presta atenção numa coisa aqui, ó. Ele vai para a prisão por uma injustiça, porque ele não se deitou com a mulher de Potifar, porém ela disse que ele tentou. É uma injustiça, é uma calúnia. E ele vai para o cárcere diante nesse lugar hostil, esse lugar ruim. Porém, querido, deixa eu falar uma coisa para você. O que muda, pode mudar os cenários, mas o que não pode mudar é o que eu carrego. Por quê, pastor? Porque não importa onde eu estou, desde que eu sirva o mesmo Senhor. Não importa se eu estou no cárcere, na casa de Potifar ou na casa do meu pai. Se eu sirvo ao meu Senhor, uma certeza eu tenho, que em cada lugar que Ele me estabeleceu, eu vou fazer o que Ele me chamou para fazer. Você está entendendo isso, amém? Ele teve iniciativa para fazer o que precisava ser feito. Irmãos, fala comigo assim, ó, proatividade. Proatividade, iniciativa. Não é quando você vê o que precisa ser feito, você faz sem mandar alguém te fazer. Uma das coisas que impulsionou José para governar dentro do cárcere foi a proatividade. Ele viu o que precisava ser feito e ele fez sem que alguém dissesse, vá lá e faça. Irmãos, deixa eu te contar um segredo aqui, porque isso não vale só para o meio do corpo de Cristo, da igreja. Isso vale lá para o meio corporativo, teu trabalho. Quantas pessoas aqui trabalham, tem um emprego, tem uma empresa? Quem aqui tem? Dá um sinal de vida para mim te ver em nome de Jesus. Todos aqui têm. Essa palavra aqui serve para isso, irmão. Nós estamos precisando nesses dias de alguns funcionários, José. Nós estamos precisando nesses dias de algumas pessoas com o coração de José. Por quê? Porque olha que chave que José tinha na sua vida. Volta ali para o versículo 23 do capítulo 39. O carcereiro, por tudo que ele... o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Irmão, quem lidera alguma frente aqui, algo na empresa, alguma coisa, quem lidera, quem está à frente, quem lidera? Deixa eu ver você aqui. Algumas pessoas lideram. Uma das coisas que mais cansa um líder é quando ele delega algo para alguém e ele tem que ficar ali em cima para ver se a pessoa está fazendo. O que mais cansa alguém é quando a pessoa não tem proatividade, ela vai até onde ele falou, porque se ela passar por cima do plastiquinho no chão, se ele não falou para juntar, eu vou passar e não vou juntar. Você já viu alguém assim? Não sei se você já viu, mas eu já vi. A proatividade, olha só, o carcereiro determinou José num posicionamento, e ele não se preocupava, olha para mim, com nada que José estava fazendo. Por quê? Porque José era eficiente e eficaz em tudo que ele fazia. Irmãos, esse é um ano em que, para você se mover na vontade de Deus para a sua vida, você já sabe o que é para você fazer, você tem que ter proatividade para fazer, e você não tem que ficar com ninguém ali dizendo, você já fez? A pior coisa que tem para o líder é isso, irmão, porque não chega no horário, não faz tudo que foi mandado fazer. Você fala para o filho assim, filho, lava a louça, passa um paninho no chão, varre a casa, deixa ajeitadinho. Daí tu chega em casa, tu vai lá ver, a louça foi lavada, mas não secou, a pia está molhada, o fogão está sujo. Ou você olha para o chão, ele só passou um pano, porque nem varrer conseguiu, daí tem cabelo assim no chão. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo ainda não, porque minhas filhas não cresceram a ponto de fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que você esse ano precisa entender que se você está no lugar, se Deus te estabeleceu no lugar, seja eficiente e eficaz. Acho que tem um amém, glória a Deus. Tem alguém comigo aqui? Quem mais está comigo aqui? Dá um glória a Deus. Anota isso, irmão. A sua proatividade, olha aqui, isso é uma chave. A sua proatividade vai colocar você em um lugar de credibilidade. E a credibilidade vai gerar em você confiança. Irmão, isso aqui é uma chave do reino.
para nós nos movimentarmos. A sua proatividade vai te levar para um lugar de credibilidade. E a credibilidade vai te levar para um lugar de confiança. Porque José, o carcereiro, sabe o que o carcereiro fazia? O carcereiro descansava. Por quê? Porque José tinha credibilidade. E ele tinha em José, pela credibilidade, confiança. E esse é um ano que nós precisamos andar nesse lugar. E aqui para encerrar, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Uma chave para você. Você quer andar naquilo que Deus tem para você? Você quer andar na rota da promessa de Deus para você? Perceba que José foi traído pelos seus irmãos, foi caluniado pela esposa de Potifar, estava dentro de uma circunstância contrária, mas na hora que ele precisou exercer o seu dom, aquilo que o Senhor colocou na sua vida, ele conseguiu exercer. Por quê, pastor? Porque ele não estava com o seu coração cheio de mágoa. Porque José não estava com o seu coração ferido. E uma das coisas que nos impede de nos movermos para o propósito de Deus é quando aonde você está ali com o coração ferido. Abra comigo Provérbios 4 e 23. Provérbios 4 e 23. Abra ali para mim. Olha o que diz isso aqui, irmãos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da... Olha o que Provérbios está falando, irmãos. Se José não tivesse guardado o seu coração, sabe o que aconteceria? Quando ele precisaria exercer o dom, quando ele precisaria exercer o propósito de Deus aonde ele estava, ele ia estar assim, ó, hashtag chateado, triste. Por quê? Porque me lançaram aqui nesse lugar. Porque está emburrado. Por quê? Porque não fizeram isso. José, independente das circunstâncias, querido, ele não deixou de exercer os dons e continuou servindo o próximo. Olha para mim, por favor, que isso é uma chave para você. Porque se tem uma coisa que nós somos bons, é que quando as coisas não contribuem para aquilo que eu gosto, eu deixo de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não é verdade, eu sou assim. Tem mais alguém aí? Não fez como eu quero, não está como eu quero. Deus falou que ia ser um ano assim, não começou como eu quero, beição desse tamanho. Hashtag chateado. Não vai dar o que eu quero, então eu não vou fazer o que tu quer também. Mas sabe o que isso é, irmão? Isso é um reflexo da minha imaturidade. Só que para mim cumprir o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso entender e guardar o meu coração. Porque o que as pessoas fazem para mim não pode mudar o que eu carrego e a palavra que eu tenho de Deus na minha vida. O que as pessoas falam sobre mim, se me acusam, se me jogam pedras, se não concordam, não importa. O que importa é o que Deus está falando sobre mim. E se Deus determinou esse tempo para mim fazer, não é o que você vai falar, o que os outros vão falar, que vai parar eu de fazer o que Deus quer que eu faça. Quem me entendeu diz amém. Irmão, não pare pela opinião dos outros. Não deixe de fluir nas coisas de Deus porque os outros falaram alguma coisa. Olharam para você e não acharam legal o que você fez. Meu Deus, eu fui lá e eu fiz isso, e daí falaram que não ficou bom. Eu fiz a mesa de ceia e no final olharam e disseram que não ficou bonita. Aí agora eu faço um beijo, não faço mais a ceia, sirva a ceia. E daí você sai do propósito de Deus, porque os outros falaram, só que os outros, meu irmão, vão continuar, e você vai parar, porque o teu coração está cheio de travas, mágoas, está cheio de rancor no teu coração, e aí você está dizendo, por que todo mundo prospera e eu não prospero? Por que todo mundo está fluindo e eu não estou fluindo? Sabe por quê, querido? Porque você precisa liberar o teu coração, e você precisa dizer, Deus, eu quero te servir, Senhor. Porque se tem uma coisa que pode me levar é a tua palavra, e só tem uma coisa que pode me parar, é a tua palavra. Pastor Luiz tem uma frase que ele diz assim, só tem poder para parar você aquilo que move você.
Então eu acredito, se a palavra que está te movendo 2022, você não vai parar, independente do que vão falar, vão dizer, vão opinar sobre a tua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que prevalecer na tua história, na tua casa, na tua família. Ei, querido, não importa como foi o que disseram, o que importa é que o que Deus falou a teu respeito está de pé, irmão. Deus não esqueceu de você. Você lembra? O copeiro e o padeiro, ele foi lá e interpretou o sonho mais uma vez. Ele se move no profético. Por quê, pastor? Porque ele honrou o carcereiro. Ele fez tudo o que precisava ser feito. Daí ele vai lá, revela o sonho. Um vai para a forca, o padeiro vai para a forca, o copeiro volta lá a servir Faraó. Só que a escritura diz que o copeiro esqueceu de José. Já pensou se ele ficasse bravo, irmão? Revelei o sonho dele. Agora ele está lá, ó. Em vez de lembrar de mim, falar, né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue, no tempo que Ele deseja que você chegue. Então, se Ele precisar fazer alguns esquecer de você, Ele vai fazer alguns esquecer de você. Por quê, pastor? Porque as coisas têm que acontecer no tempo de Deus, não no teu tempo. Então, perdeu 2022 não é tempo de dar jeitinho brasileiro, não é tempo de fazer do meu jeito, é tempo de dizer assim: Deus, é o teu tempo, é a tua hora, é a tua vontade. Eu não quero estar nem atrás nem adiantado, eu quero estar na hora certa, no lugar certo, no tempo certo, porque eu acredito que nesse lugar eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Você acredita nisso? E ele esqueceu, irmãos. Só que escute uma coisa: Deus estava preparando um cenário para que José pudesse entrar. E sabe de uma coisa, irmãos? A minha filha está pregando comigo, glória a Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Se você chegar onde Deus quer que você chegue e você guardou o teu coração, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar nesse lugar e você não vai pisar nas pessoas. Você vai chegar nesse lugar e você vai servir as pessoas. Se você guardar o teu coração, quando Deus colocar você aonde Ele quer que você esteja, você não vai olhar para as pessoas e vai dizer: ó, eu falei, olha eu aqui, a minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não. Você vai servir as pessoas. Você vai perguntar para elas assim: cara, eu estou aqui, mas eu só estou aqui por causa de você. Deus só botou esse microfone na minha mão por causa de você. Se não fosse você, não fazia sentido o microfone estar na minha mão, porque tudo que Deus faz em mim tem a ver com você, não tem a ver comigo. Então hoje eu estou aqui porque eu estou aqui para servir você. Eu não tenho um martelo, eu não tenho uma funda, eu não tenho uma arma na mão para matar pessoas. Eu tenho uma ferramenta para dar vida, porque quando eu entendi, guardei o meu coração, aquilo que Deus fez na minha vida, eu me tornei provisão para a vida daqueles que não tinham. Quando José chegou no Egito, a Escritura diz que por um sonho que Faraó teve, ele administrou. Fala comigo, ele administrou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Como você vai administrar o lugar que Deus vai te colocar, vai determinar se você vai avançar ou se você vai falir. Se você puder anotar isso, pelo amor de Deus, anote. Isso é uma chave para você. Como você vai administrar, vai determinar se você vai avançar ou se você vai falir. Por quê? Porque esse ano é um ano de a gente andar debaixo dessa palavra, o manto de José, de nós entendermos que aonde Deus vai nos colocar é para nós se tornar provisão, é para nós se tornar bênção, é para nós multiplicarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E você entende assim, amém? Fique de pé em nome de Jesus. José, quando ele teve a oportunidade, ele se tornou um instrumento de solução, de provisão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Se Deus der oportunidade para você hoje, você será instrumento de provisão, você será instrumento de providência de Deus, ou você vai se tornar arrogante, soberbo, prepotente.
Se aquilo que Deus vai te dar, você vai apontar para Ele, se o que Deus vai fazer na tua vida vai apontar para Ele, é isso que Deus está procurando. Eu conversava com uma pessoa, eu disse para a pessoa assim, sabe de uma coisa? Eu tenho uma pergunta que vai destravar aquilo que você sonha. Ele falou, sério, eu tenho uma pergunta. Quando Deus te der o dinheiro que você está orando para ter, quando Deus te colocar no lugar que você quer ter, o que você vai fazer com tudo isso? Eu estava pensando, eu tenho algumas ideias, não, o que você vai fazer com tudo isso? Porque se quando Deus te colocar nesse lugar, você for apontar só para você, é isso para mim, aquilo para mim, isso para mim, aquilo para mim, querido, não. Deus vai colocar na mão de algumas pessoas que estão olhando para o outro, que estão dizendo assim, não, eu tenho um pouquinho, mas o que eu tenho eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou me tornar resposta, provisão, eu vou me tornar solução para aquele que precisa. Aí, irmão, se prepare, por quê? Porque Deus tem, aleluia, alegria de dar para quem pode gerar na vida do próximo. Porque enquanto você cuida dos filhos, daquele que o pai tem por filho, Deus vai cuidar de você, querido. Deus vai cuidar dos teus negócios, da tua casa, de tudo que você tem. Eu creio nisso, você crê, irmão? Urabakia sore mandorobaraia. Alamandiukila sore mandasse. José tinha consciência que ele foi enviado como uma resposta para esse lugar. Você tem consciência que você é uma resposta nesse tempo? Olha para mim, por favor. Você tem consciência que Deus só vai colocar você no lugar que Ele tem para você, se você se tornar uma resposta para outras pessoas? Eu testemunhei aqui, eu vou falar porque vocês vão me ver andando e vão olhar e vão dizer que é isso, pastor? Nas primícias, eu e minha esposa determinamos o nosso coração e nós ofertamos o nosso carro. Nós primiciamos o nosso carro, eu tinha uma Sorento, e nós primiciamos o nosso carro. Quando terminou as primícias aqui, isso terminou na segunda, na terça-feira eu fui buscar o meu Audi, eu ganhei um Audi, é Audi, como é que chama isso? Um áudio? Audi, é um Audi, irmão, tem aquelas bolinhas na frente e tudo. Eu fui lá buscar em Floripa o meu carro, irmão. Ai, irmão, eu não sei se você está entendendo, irmão, mas eu creio, irmão. Eu creio que quando você se torna resposta para alguém, Deus vai fazer outras pessoas se tornar resposta na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família. Quantos querem se tornar e entender isso? Esse é um ano de se mover como José. Não importa o cenário que eu estou, o que importa é que eu tenho uma palavra de Deus e eu não vou mudar, mas eu vou mudar esse lugar por aquilo que eu carrego. Eu creio nisso, irmão. Viver com Jesus é algo extraordinário. Eu já vivi cenários na minha vida e eu tenho vivido a cada dia, minha esposa está lá, cenários de milagres de Deus. Eu sempre disse para minha esposa, eu disse, um dia nós vamos empreender. No tempo de Deus nós vamos empreender algo. E aí esses dias eu entrei dentro de uma loja, a livraria da Nani. Aqui ainda é uma livraria de 23 anos de CNPJ, a única livraria evangélica da cidade. Eu entrei lá dentro e ela disse assim, pastor, eu estou vendendo a loja, o senhor não quer comprar? Eu perguntei para ela o valor era totalmente fora do que eu, mas totalmente fora, irmão. Pensa aí um valor na tua cabeça e pode aumentar. Eu entrei lá dentro daquela loja e ela disse, pastor, e a gente começou a conversar, e ela disse, não, pastor, eu quero vender a loja para ti. Conversei com a minha esposa, falei, amor, nós vamos fazer uma proposta para ela, mas é uma proposta para a gente fazer e apanhar, não é uma proposta para a gente fazer, ou a gente apanha, ou ela nos odeia, ela nos ama. Foi a proposta bem de louco assim. Eu fui lá e fiz, irmão. Eu e a minha esposa, segundo o texto, nós estamos assinando o contrato. Nós somos dono da única livraria evangélica da cidade de Indaiá. Viver algo novo. Você crê nesse manto sobre a tua casa, sobre a tua vida? Eu declaro em nome de Jesus que tudo que Deus tem para a tua casa, para a tua vida, eu declaro em nome de Jesus, 2022, Deus vai destravar sobre
sobre você Eu quero isso. viver algo novo. Paga pra mim ali, lindão, que eu quero orar. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Sabe, querido, eu tenho dito que esse ano é um ano de administração, de administrar, de planejar. Pode planejar, irmão, porque quando o faraó disse assim, ó, manda chamar José, sabe o que José foi fazer? Foi fazer a barba, foi se arrumar para chegar diante dele. Ele não sabia o que estava esperando ele quando ele chegasse lá, mas ele se organizou para estar naquele lugar. Irmão, começa a se organizar para chegar no lugar que Deus tem para a tua vida. Começa a se preparar para alcançar o lugar que Deus tem para tua vida. Pastor, isso é uma palavra motivacional, irmão. Entenda como você quiser. Eu tenho uma palavra e eu estou indo em direção a ela. Se você quer, vem comigo, irmão, porque está disponível para todos nós. Esse ano é o ano 2022, 5082 no calendário hebraico. E eu acredito que é o ano de Deus derramar sobre a tua vida uma movimentação, aonde você vai chegar no lugar que Deus tem para você, em nome de Jesus. Por abaixo, se você crê assim, se você está do lado da tua esposa, do teu filho, se você estiver sozinho, põe as duas mãos assim, ó. Mas se você está do lado da tua família, abraça ela agora. Pega aí na mão da pessoa. Eu vou liberar algumas movimentações para você. Na casa do seu pai, estabeleça a honra. Não seja conveniente com o pecado, com o erro, com a murmuração, com a desonra. Não seja, irmão. Na casa do pai você precisa honrar. Vão chamar você de várias coisas, mas não importa o que estão falando, permaneça no lugar. Vai destravar um profético sobre você. Na casa de Potifar, entenda os teus limites. Administra com fidelidade como se fosse teu. No cárcere, seja proativo. Vai angariar credibilidade. Estabeleça confiança no cárcere. Na casa do cárcere e na casa de Faraó, esteja preparado para as oportunidades. Na casa de Faraó, entenda que você é uma resposta. Na casa de Faraó, quando Deus te estabelecer nesse lugar, não vai com mágoa. Guarde o teu coração, porque lá não é lugar para você agir com o coração, lá é lugar para você agir com a palavra de Deus. Então, essas são as 4 movimentações de José, e eu quero declarar sobre a tua casa esse ano. Feche seus olhos agora. Deus, eu declaro sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre essa comunidade de fé, que esse ano, cada família que está aqui representada, nós vamos se mover debaixo de uma cultura de honra. Nós vamos se mover debaixo de uma cultura, Senhor, aonde nós não vamos ver o erro, não vamos ver a falha e vamos ser omisso, passivo, não. Teremos um posicionamento diante das autoridades que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. Eu declaro que cada família aqui representada, cada casa aqui representada, Senhor, vai se mover debaixo desse manto de honra, porque vai estabelecer um ambiente profético. Os céus vão se abrir, a glória de Deus vai ser revelada. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que pessoas vão se mover nos limites, vão entender suas áreas de atuação, não vão entrar em casas de confusão, em casas de conflitos, mas vão, Senhor, se mover a partir da sua autoridade, não vão quebrar os limites, Senhor, não vão negociar valores, Pai, não vão negociar princípios eternos por prazeres momentâneos, Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar que pessoas que vão estar na casa, como a casa do cárcere, serão pessoas proativas,
vão ter as suas lideranças estabelecidas e não vão servir, Deus, de incômodo, não vão servir, Senhor, de pedra de tropeço para as suas lideranças, mas ao contrário, serão proativos, vão angariar credibilidade e vão agir com fidelidade. Pessoas que vão estar na casa de Faraó, eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, que eles vão se tornar a resposta, um amadurecimento. Não seremos, Senhor Deus, movido por qualquer palavra, nós seremos movidos pela Tua palavra. Eu quero declarar, Senhor, que todas as oportunidades que o Senhor vai colocar diante de nós serão oportunidades que nós vamos se mover, Deus, para ser uma solução, para se tornar uma resposta. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero declarar que nós teremos uma consciência que nós somos a provisão de Deus, a providência de Deus, em lugares, em tempos difíceis, em tempos de escassez, nós seremos a resposta. Em tempos de dificuldade, nós seremos a resposta. Eu declaro sobre todos nessa casa, e quem crê assim, aplauda o Senhor o mais forte que você puder e glorifica o Senhor. Queria convidar os pastores que vão servir a ceia para subir aqui. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Quem declara essa palavra, feche seus olhos e adora o Senhor. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Você pode pegar o cálice, segurar na tua mão, segura aí na tua mão. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração